Boa noite, no caso aí, bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, a hora que você assistirem a aula. Meu nome é Robert Lan, professor de língua portuguesa e redação no Américo Souto. Nossa aulinha hoje é sobre redação. Vamos revisar alguns conceitos, alguns pontos e aprofundar num tema super importante de redação que serve para várias séries. Essa aulinha ficou para hoje aí, dia 27/7/2020. Estou gravando um domingo à noite, mas a gente já anuncia a hora e a data certa, né? Seguinte, peguem os seus cadernos, caneta azul, caneta preta, o que você tiver, lápis, e anotem com as coisinhas. Pode pausar o vídeo, obviamente, né? E prestem bem atenção. Primeira tela aí fala sobre o Dia da Língua Portuguesa. A nossa língua tem 3 datas. Dia 5 de maio, dia 10 de junho e dia 5 de novembro. A última data é mais recente para a gente, foi 10 de junho, em comemoração do poeta Luiz Vaz de Camões. Ok? Mas, em uma frase eu quero ler com vocês. Ó. Conhecer a língua portuguesa não é privilégio de gramáticos, mas sim de todo brasileiro que preza sua nacionalidade. Língua é sociedade, língua é nossa identidade. O seu jeito de falar, o seu jeito de escrever, isso indica um pouco da sua personalidade. Vamos aqui, na sequência. Uma coisa boa, algumas pessoas têm gosto pela leitura, isso a gente parabeniza. O ato de ler é muito importante. A gente deve aproveitar até esse momento agora de quarentena, que a gente está sem sair muito de casa, e dar um tempo para a leitura, que seja uma vez por semana, ou um pouco cada dia. Não é ler atividade, exercício, é ler um livro. Pegue um livro, leia. Eu estou lendo isso aí, ó, O Aprendizado de Pequena Árvore, um livro que fala um pouco da cultura indígena norte-americana. Traz valores, crenças, ponto de vista, mostra o crescimento dessa cultura que a gente às vezes desconhece porque não é a nossa, né? E a leitura às vezes nos faz viajar por mundos que a gente não teve acesso ainda. Mostra como o comportamento da cultura indígena aí por volta de 1930, e tem várias ideias que, na verdade, perpassam qualquer época. É uma indicação de leitura boa, assim como tem O Pequeno Príncipe, tem também O Menino do Dedo Verde e outras obras fantásticas. Leia. Redação. Pegou a caneta aí? Pegou o caderno? Olha lá. O grande medo é a folha em branco. E assim, nós temos o conceito, que é importante, temos a prática, e temos conceito e prática. O que é conceito? É o que é o assunto. E o que é a prática? É o exercício. A redação, ela me ajuda a organizar as ideias, organiza suas ideias. É um momento que você está ali refletindo, melhorando seu vocabulário, sua forma de se expressar. Você vai ter que escolher o início, o meio e o fim do seu texto. Então, é um momento importante, é o ato de escrever. Gera criatividade e expressa criatividade. Se você não tem criatividade, ela pode te ajudar a ter criatividade. Se você já tem, você vai ter um meio de expressar essa criatividade. Bom, com certeza a redação, enquanto ato de escrever, vai aumentar o vocabulário de qualquer um de nós. Todos nós precisamos, uma hora ou outra, escrever. Alguns escrevem por prazer, outros por obrigação, outros juntam prazer e obrigação. E, obviamente, foca na aprovação. Você imagina que um aluno que escreva bem, ele vai perder em redação? Difícil, hein? E além de se dar bem em redação, vai se dar bem em outras matérias também. Por quê, Roberlan? Porque eu vou organizar as minhas ideias em redação e eu vou também saber interpretar um pouco a matéria de ciências, a matéria de religião, a própria gramática, o que mais? Educação física, na parte teórica, também na parte prática, você tem que se organizar para lidar com o outro, e por aí vai. Criatividade também vai ajudar. Então, foca na aprovação a partir da sua redação. Nosso colégio aí, né? Colégio Américo Souto, redação, uma breve revisão. É que alguns podem estar esquecendo, né? Fazendo outras coisas. Conceito. O que é conceito, Roberlan? É a definição. Redação é o ato de escrever um texto verbal. Então, redação é o ato de escrever. Você fez uma linha, duas, três, é uma redação. Óbvio que, para ser uma redação que tenha uma boa avaliação do seu professor,
do seu colega, da sociedade, tem que ter uma organização de ideias. Pode ser o que essa redação? Uma história, uma dissertação, um conto, uma novela. Existem vários tipos de redação. Olha que cena bonita aí. O assunto de hoje, que é na aula de redação, a gente vai focar no assunto que vai ter inicialmente a ver com essa imagem aí, ó. Você vê essa imagem, casas, né? Um campo, uma eletricidade e tal, mas no nosso caso que precisa de gente, né? E as pessoas quando se reúnem, elas fazem uma coisa boa. Elas conversam, elas compartilham. Óbvio que agora em tempo de quarentena a gente está, né, usando mais as redes sociais, mas nas redes sociais a gente também se comunica bastante, né? Muitas conversas, muitas brincadeiras, às vezes muita curtição, muita coisa boa, como também muita coisa ruim, né? A gente escolhe, às vezes, um caminho ruim em alguns momentos, com algumas conversas, com algumas imagens, ou também escolhe caminhos bons, né? Também com conversas e imagens positivas. Nosso assunto agora é funções da linguagem. Mas na redação, sim, é um assunto que vai te ajudar a perceber melhor a sua redação, a fazer redações melhores também. Queria que assistissem esse filme, se puderem. O filme se chama Cinema Paradiso. Vou tirar aqui essa imagem da frente. Cinema Paradiso. É um filme fantástico, muito interessante, que ele vai falar que a arte imita a própria arte. Esse garotinho aí, que me esqueci agora o nome da personagem, me perdoe, ele é apaixonado por cinema. E o senhor aí, né, o adulto ao lado, ele trabalha no cinema. Então esse garoto vive e volta, vai ao cinema para pegar pedaços de filmes, películas, porque a gente tem um filme muito, né, digital, profundamente digital, na sua TV, no seu celular, em outros mecanismos, outros dispositivos. Mas há alguns anos, há algumas décadas, o cinema era muito frequentado, mais até do que hoje, e a forma de se exibir um filme era, para a gente, um pouco precário. Bom, não vou entrar no mérito disso não, mas o Cinema Paradiso é um filme super interessante e apaixonante. E o que tem a ver com o nosso assunto? Cinema Paradiso é um filme que fala de filme. Sim, mas o que é que isso tem a ver com redação e funções da linguagem? Existe nas funções da linguagem um critério chamado de metalinguagem. É quando eu uso o assunto para explicar o próprio assunto. Pô, foi feito um filme para falar sobre filme. Leitura. Temos aí agora dois conceitos interessantes. Duas histórias não, dois textos. Um poema, uma letra de música. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Ih, Robert, não entendi isso não. Aí você pega o dicionário, lê com mais atenção, porque a leitura requer realmente cuidado. Se eu não entendo, eu não estou lendo. Eu só entendo quando eu leio. Mas você entende o que é um fingidor, né? Alguém que finge. Ele fala finge tão completamente, quer dizer, finge tanto, que chega a fingir que é dor, a dor que sente. Então ele finge tão bem que a dor que ele está sentindo, ele finge que está sentindo. É uma brincadeira com as palavras, na verdade, né? Então foi feito aí um poema para explicar o que é fazer poema, porque o poeta é um fingidor e o texto aí é um poema. Poesia, explicando poesia, é uma função da linguagem, a metalinguagem, que é uma das mais difundidas. Ao lado aí tem Lulu Santos, cantor brasileiro, e a música se chama Letra e Música. Oxente, é uma música com nome de música? Parece com um poema ali? Parece. Porque o poema explicou o que é fazer poema. E agora a música explica o que é fazer música. Deixa ser, deixa tudo acontecer. Não vai derrubar o que é bem de seu lugar. Deixa estar o que for para desandar. Que não é para ser, que não veio para ficar. Vez em quando eu sinto uma grande dor, que se não me mata, me faz melhor cantor. Ou então eu capto uma vibração e a guitarra soa e surge uma canção. Essa parte azul aí mostra o que eu quero focar com vocês. O poeta aí, o cantor Lulu Santos, porque a poesia e a música andam muito juntas, ele declama, ele canta na música como é que se faz uma música, ou seja, ele criou a música
explicando o que é criar música. Semelhante ao poema, que é um poema explicando o que é fazer poesia. E é interessante que os dois têm até a palavra do, que é uma outra função da linguagem, é outro exercício de linguagem chamado de intertextualidade, que é para outro tópico, para uma outra aula. Vamos aí. Gente, não deixe de anotar. Se você ficar só assistindo a videoaula, deixando passar, você está perdendo a oportunidade de aprender. A aprendizagem se faz muito pela anotação de informações. Roberto, por que revisão ali? Eu estou revisando, algumas pessoas podem estar revisando, outros podem estar vendo o assunto agora, então, se você já viu, é uma revisão. Se não viu, opa, veja agora e revise depois. E essa imagem ao lado aí? Você pensa assim, oxi, Rapunzel jogando as tranças. Isso é uma história. Por sinal, redação pode ser uma história. Você pode, depois, no final dessa aula, criar uma história que vai ser uma atividade para vocês fazerem. Aí, o príncipe falou, Rapunzel, jogue as tranças. Ela estava lá dentro, antes de chegar até a janela, né? O seu zap, falando com seus contatinhos e tal. Aí ouviu a voz do príncipe falando, vou bater um papo com esse cara e jogar essa trança para rolar um papo com ele. Ixi, vamos ver, né? Bom, olha o gráfico aqui ao lado agora. Funções da linguagem é um assunto muito rico. Vocês vão aprender agora, vão ter as bases agora e levar para a vida toda. Bom, a esquerda aí, a minha esquerda no caso, tem a função emotiva. A direita tem a função conativa. São as funções mais importantes, mais significativas. A função emotiva é do emissor. Pronto. Eu agora estou gravando essa aula para vocês. Eu sou emissor. O locutor da rádio da sua cidade aí, ele é emissor. Não tem a emissora porque está emitindo o assunto, a programação, o debate político e por aí vai. Receptor é aquele que recebe a mensagem. Então, são os dois elementos mais importantes da comunicação: o emissor e o receptor. Ok? São 6 elementos. Esses dois, se vocês gravarem agora, já tem metade do assunto na mão. Apesar de ser uma quantidade menor, 2 apenas, mas potencialmente é boa parte do assunto. Os que estão no meio aí, ó, você vai digerindo com mais tempo, leitura, pesquisa, mas preste atenção para aprender agora, o tempo de aprender é agora. Função referencial é o contexto. Nosso momento aqui agora é a aula de redação via internet, via YouTube. Então, essa é a nossa referência, essa é a chamada função referencial. Do que a gente está falando aqui? Redação. Essa é a função agora. Falar sobre redação. Função poética. Nós vimos nesse instante aí 2 poemas. Um de Fernando Pessoa, outro de Lulu Santos. Uma canção e uma poesia. O que é a função poética? É quando você tem uma linguagem mais preocupada com a estrutura, a rima, os versos, o jogo de ideias, menos preocupada com a informação. Não é aquele texto que vai te informar onde está fulano, onde está ciclano, mas mexe mais com as emoções, com as lembranças, deixa de ser importante, vai. É aquelas músicas que a galera curte, tem uma função poética assim. Nem sempre tem a ver com a realidade. É mais, às vezes, com o imaginário. Função fática. Pessoal, vocês estão entendendo a aula? Gente, tudo bem com vocês nesse período? Olha, quando alguém te pergunta assim, gente, e aí, tá entendendo? Ou então, alô, tem alguém aí? Isso aí, né, usando um telefone ou uma videochamada, qualquer função que você pergunte ao outro, e aí, tudo bem? Vamos, tá entendendo? Quer continuar a conversa? É chamada função fática. É quando a pessoa tenta manter o canal aberto. Como assim o canal aberto? O canal de comunicação. Por final, aí tem a função metalinguística que a gente viu anteriormente. É uma função muito rica. Por que metalinguística? Meta é para dentro, dentro da linguagem. Então, eu usei um poema aqui explicando o que é poesia. Eu usei a música explicando o que é música. Você pega o seu celular e tem lá o Play Store ou um outro aplicativo para baixar aplicativos. Quando você baixa um aplicativo por um aplicativo, que é o que
acontece, creio que sempre, né? Você tem aplicativo, baixando aplicativo. Que função é essa em relação à linguagem e comunicação? Função metalinguística. Há pouco tempo passava na Globo um programa chamado Video Show. O Video Show era um programa de televisão que explicava o conteúdo de outros programas de televisão. Então, o que é a metalinguagem? É o conteúdo falando sobre ele mesmo. Ok? Por que eu falei muito desse? Porque isso é muito rico. E eu quero que vocês aprendam bastante hoje. Mas não deixem de anotar. Eu anotaria se fosse vocês. Bom, para casa aí, né? Não saiam de casa. Se for sair, usem a máscara, tomem cuidado. Quem tem aí uma espiritualidade, uma fé, se, se renda mais a ela, certo? Medite, reflita, porque os tempos não estão bons. Então, fique em casa, evite aglomerações. Muita gente não está levando a sério o processo. Então, em casa, até para dar uma ênfase estar em casa e não perder o seu conhecimento, escreva uma redação sobre o mundo que você quer ver após a pandemia. Então, isso vai passar. Fé em Deus vai passar. E você quer ver o mundo como? Será que vai ser o mesmo mundo que a gente conheceu antes de março? O mundo sempre muda, independente de qualquer coisa assim, mas como esse momento é totalmente diferente do que a gente vivenciou, que mundo você quer ver após a pandemia? Estude funções da linguagem. Pegue esse assunto, dá uma estudada, veja outros vídeos. No nosso canal tem outros vídeos com esse assunto, com outra linguagem, com outra pegada, digamos assim. Nosso canal se chama Gramática Nobre, para os nossos nobres. Esse canal é seu, certo? Então visite, se inscreva, compartilhe, deixe anotações lá, perguntas sobre assuntos que a gente possa gravar para vocês revisarem. Certinho, galerinha? Então preste bem atenção. Bom, falando sobre leitura, 3 livros aí que a gente tem como suporte. A Língua de Eulália, do escritor Marcos Banho, que explica para a gente respeitar os outros do jeito que fala e escreve. Preconceito Linguístico, que é o mesmo tema do livro A Língua de Eulália, também de Marcos Banho, e Michel Foucault com uma ordem do discurso, que vai nos ensinando a como lidar com o discurso no nosso dia a dia e nossa sociedade. Bom, galerinha, foi bom ter esse contato aqui com você, né, digamos assim. Espero que a aula venha a ser útil, venha a ser agradável, vocês possam fazer atividade e aprender um pouquinho mais de redação. E o assunto foi funções da linguagem. Até a próxima, espero que a gente possa se ver o quanto antes, que passe logo esse processo aí e a gente possa curtir, né? Possa vivenciar esse negócio aqui. E tá falhando aqui meu negócio. Rapaz, muitas vezes aqui me dá uma surra, viu? Que agora eu tô apanhando para desligar. Galera, forte abraço para vocês. Foi bom rever vocês. Um cheiro. Até a próxima.